Vamos pro giro de notícias para te deixar por dentro de tudo que tá rolando, hein? Rápido! Você não vai acreditar no que Jair fez com o árbitro Anderson Daronco. E não, ele não foi expulso. De quase dispensado a herói do clássico. A redenção de um gigante que calou os críticos. E no meio de tudo isso, uma polêmica grave na súmula do jogo que pode custar muito caro ao Vasco em São Januário, hein? Vambora! Fala, jogador! Seja bem-vindo a mais um vídeo, o seu ponto de encontro para você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol. E pós o clássico contra o Botafogo, está pegando fogo. O jogo foi intenso, já sabemos, o resultado foi um empate amargo, mas as histórias que saíram dessa partida vão muito além dos 90 minutos. Hoje, nosso giro de notícias está especial. Vamos mergulhar no assunto que está dando o que falar. Primeiro, vamos analisar o lance mais inusitado e comentado da rodada, o dia em que Jair, o nosso pitbull do meio de campo, simplesmente atropelou o árbitro Anderson Daronco. A internet veio abaixo e nós vamos te mostrar a repercussão. Depois, vamos falar da história principal, a volta por cima espetacular do próprio Jair. Um jogador que chegou a ser cotado para sair do clube, mas que com a chegada de Fernando Diniz se transformou numa peça fundamental e foi o melhor em campo no clássico. Vamos detalhar os números e os elogios que coroam esse momento incrível. Então se ajeita aí na cadeira porque o nosso giro de notícias está completo e recheado de informações. Fica comigo até o final. Vamos começar pelo momento que com certeza virou o assunto principal nas resenhas pós-jogo. Aquele lance que fez todo mundo pular do sofá, gritar e dar risada. O quê? Aconteceu no segundo tempo, o cronômetro marcando 12 minutos, em uma movimentação normal do meio de campo, o volante Jair, com a raça de sempre, acabou tendo um encontro um tanto direto com o árbitro da partida, Anderson Daronco. E que encontro, não é não? Um verdadeiro encontrão. Um choque que levou a autoridade máxima do jogo, conhecido pelo seu porte físico avantajado, diretamente ao chão. A cena foi tão inesperada quanto cômica. Ver o Daronco, um árbitro que parece mais um segurança de filme de ação, sendo derrubado daquele jeito, fez São Januário e a internet explodirem. A torcida presente no estádio, claro, ovacionou o Jair. Foi um misto de surpresa, risada e aquele sentimento de só acontece com o Vasco. Nas redes sociais, então, foi uma avalanche. O lance viralizou em questão de minutos. Torcedores de todos os times começaram a brincar com a situação. Vimos de tudo. Gente perguntando ironicamente, do tipo, ué, calma aí. O Jair não foi expulso por isso? Outros fazendo piada e dizendo que Jair deu um bandão no Daronco. E em letras maiúsculas para dar ênfase, hein? E teve até quem elevasse o status do volante, com comentários como o Jair vingando o Brasil. Foi, sem dúvida, um momento de puro entretenimento não intencional, ou intencional, né? Uma cena que vai ficar marcada no folclore do futebol brasileiro. Mas o mais importante é que, por trás da brincadeira, essa jogada foi apenas um detalhe na atuação gigantesca que o Camisa 8 teve. E é sobre isso que vamos falar agora. Se o encontrão com o Daronco foi o meme, a atuação de Jair foi a obra de arte. É hora de enaltecer e dar o devido crédito a um jogador que está vivendo uma reviravolta impressionante com a camisa do Vasco. Vamos voltar um pouco no tempo. No início do Brasileirão, a situação de Jair era delicada. Ele era um dos jogadores mais questionados do elenco. Seu nome aparecia constantemente em listas de possíveis saídas e uma parte da torcida já não tinha mais tanta paciência. Parecia que sua passagem por São Januário estava perto do fim. Mas o futebol, meus amigos, é uma caixinha de surpresa. A chegada do técnico Diniz mudou completamente o cenário para o volante. Diniz, que já declarou publicamente ser um admirador antigo do futebol de Jair, deu confiança, sequência e um papel claro para ele em campo. E o resultado? Estamos vendo agora. Jair não apenas recuperou o seu espaço, ele se tornou um dos pilares deste time. Os números dos últimos 5 jogos, como titular, são a prova cabal dessa evolução. Presta atenção nisso aqui agora, hein? Foram 445 ações com a bola,
um aproveitamento de 93% nos passes, um número altíssimo para um volante, 20 lançamentos certos, sendo 32 duelos ganhos, 12 desarmes e 11 interceptações. Ele se transformou no motor, no cão de guarda e no metrônomo do meio-campo. E para coroar essa fase espetacular veio o gol de empate no clássico contra o Botafogo, que não só salvou o time da derrota, mas também serviu para lavar a alma do jogador e consolidar seu novo status de protagonista. Após a partida, o técnico Fernando Diniz fez questão de colocar os pingos nos is e não poupou elogios. Ele disse com todas as letras, abre aspas, o Jair, com muita justiça, foi o melhor em campo. É um prêmio pela pessoa que é. Todo mundo sabe que quando cheguei aqui ele era muito questionado. Tinha a possibilidade de sair. Sempre gostei dele. É um trabalhador exemplar. Fecha aspas. Essa declaração do treinador é um atestado da transformação de Jair. De inegociável à peça-chave. É a prova de que, com trabalho, confiança e oportunidade, um jogador pode reescrever sua história em um clube. A torcida vascaína, que antes o questionava, hoje o aplaude de pé. E que ele siga assim, sendo fundamental na caminhada do Vascão. Agora precisamos virar a página do bom humor e da celebração para um assunto sério, que exige a atenção de todos nós, e principalmente da diretoria. O clássico deixou um rastro de preocupação que veio direto da caneta do árbitro Anderson Daronco. Em sua súmula oficial da partida, Daronco registrou 2 incidentes preocupantes envolvendo o arremesso de objetos no gramado de São Januário. O primeiro relato diz, abre aspas, aos 34 minutos do primeiro tempo, foi arremessado no gramado do campo de jogo um copo plástico com líquido amarelo, que não atingiu nenhum atleta, fecha aspas. Já é um problema, mas o segundo registro é ainda mais grave. Cito novamente a súmula. Abre aspas. Após a partida, quando a equipe de arbitragem se deslocava para os vestiários, o árbitro assistente número 2, Vitor Hugo Imazo dos Santos, foi atingido por um objeto pequeno de plástico rígido. Fecha aspas. Isso é muito sério. Atingir um membro da equipe de arbitragem é uma infração grave. Como é de praxe, esses relatos são encaminhados diretamente para a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, que pode e provavelmente vai oferecer uma denúncia contra o Vasco. As punições podem variar de multas pesadas até, em casos mais graves, a perda de mando de campo. No entanto, há uma luz no fim do túnel, uma atenuante importante. O próprio Daronco fez questão de registrar na súmula que foi informado por um funcionário do Vasco que foi lavrado um boletim de ocorrência identificando o torcedor que arremessou o segundo objeto. Essa atitude do clube em identificar e punir o responsável é fundamental e serve como forte argumento de defesa em um eventual julgamento, mostrando que o Vasco não tolera esse tipo de comportamento. Fica o alerta para todos, lugar de torcedor é na arquibancada, apoiando e não prejudicando o próprio clube. A súmula ainda relatou o protocolo de concussão do jogador Cris Ramos, do Botafogo, após um choque com o goleiro Léo Jardim, o que mostra a seriedade do documento. Mas o foco da nossa preocupação, sem dúvida, fica por conta dos objetos arremessados. E aí, meu jogador? Que pós-clássico agitado esse, né não? Tivemos de tudo, o lance cômico que parou a internet, a história de redenção de um jogador que merece todos os aplausos e um alerta sério que serve de lição para o futuro. O futebol é feito de todas essas emoções. Espero que você tenha gostado do nosso giro completo de notícias desse último clássico. Nosso objetivo é sempre te deixar bem informado sobre tudo o que acontece. Se você curtiu essa análise e se ficou por dentro dos detalhes, não se esqueça de fazer aquele ritual sagrado aqui no YouTube. Deixe o seu like aqui embaixo, pois isso fortalece demais o nosso trabalho e faz o vídeo chegar a mais pessoas. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, gostou do conteúdo e ainda não faz parte da nossa família, não perca mais tempo. Clique agora no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e antes de ir embora, dá uma olhada nesses vídeos aqui, os últimos vídeos que lançamos aqui no canal, para você ficar por dentro das outras notícias que aconteceram. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!